Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, e eu vou ler a partir do versículo 1. Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1 em diante. Escrito está assim: quem achou, diga glória a Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo de número 3 e o 4, tá? E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Amém? Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Então abre mão da Bíblia um pouquinho, põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona, desocupa as tuas mãos e vamos dar a mais linda, a mais forte, mais poderosa salvas de palmas ao Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você glorifica, você diga glória, diga aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno e Deus amado, entramos mais uma vez em tua presença, Senhor. Fala conosco, nos abençoe e nos dê a direção do teu Espírito Santo para mais esse dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tentar levar a vocês o entendimento de algo. Pode sentar, em nome de Jesus. O que eu li com você e quero compartilhar com vocês nesta manhã é algo assim de muita importância. Você percebe que a Bíblia, ela nos mostra uma realidade. A Bíblia mostra para nós uma realidade bíblica. Eu não estou falando aqui do que eu penso ou do que eu acho. O que eu acho e penso não te interessa, não tem valor nenhum para você. Mas o que a Bíblia nos fala, isso tem que te interessar. Isso tem que ter muito valor para você, mas muito valor mesmo. Porque o que a Bíblia nos fala e o que a palavra de Deus, ela abre diante dos nossos olhos e nos mostra. Existia um momento na vida do povo de Israel, quando ele ficava sem Deus, quando Israel, ele perdia a presença de Deus, quando Israel, ela achava que poderia caminhar livre, sozinha, ela achava que podia fazer as coisas sem a presença do devido Deus. A Bíblia mostra para nós que eles se davam mal, que eles se angustiavam, eram destruídos, derrotados, a coisa não caminhava, as coisas não davam certo, porque a presença de Deus havia sido descartada. Observa que o texto fala exatamente isso. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. E a situação lá, quando assim eles estavam, era de guerra, não tinha paz, eles estavam angustiados. Só melhorava as coisas quando eles então buscavam a Deus. Observa aonde o Espírito de Deus que soprou sobre a tua vida hoje, e a Bíblia, ela fala que quando Deus, ele se faz presente num determinado lugar, ou numa determinada vida, ou num determinado negócio, as coisas voltam para o lugar, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a caminhar
conforme Deus quer. Porque também tem uma coisa, não pode ser como eu quero. As coisas têm que ser conforme Deus quer. E Deus, naquele exato momento, no mundo, ali em Israel, Ele mostra para nós que estava tudo fora de ordem. Estava tudo bagunçado. Quando a gente lê o capítulo 15 e o versículo 5 e o 6, a gente observa que Israel estava na maior penúria. Estava numa situação terrível. Olha o que diz o versículo 5 e o 6. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Muitas perturbações. A paz não existia, a angústia era verdadeira, a destruição se fazia presente. E o versículo 6: porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Essa era a realidade de Israel na época do reinado do rei Asa. A situação caótica, a situação de penúria, brigas, discussões, falta de paz, doenças correndo à solta para tudo quanto é lado, fome. Eles não tinham paz para trabalhar, não tinham paz para poder viver em harmonia. A preocupação dominava todos os povos. E quando ele fala todos os povos, eu quero entender que era todas as casas, todos os arraiais, como eles chamavam, todas as tendas, todas as casas, todo o povo que ali estava totalmente na penúria, sem paz, totalmente angustiados, perturbados, despedaçavam um entre o outro. É interessante quando a gente começa a trazer esse texto para os dias de hoje, a gente começa a perceber que a realidade atual também, em muitos lugares, é esta. Em muitas situações, em muitas famílias, em muitos trabalhos, em muitos lares, em muitas comunidades, países, municípios, estados, é exatamente porque quando Deus não se faz presente, é isso que acontece. Quando Deus não se faz presente, é esta situação que começa a aparecer. Aí a Bíblia fala que quando Israel acordava, e quando Israel tinha lá aquele, eu acho que o mal se afastava, não sei, ou de repente dava um alerta, né? Alguma coisa fazia Israel acordar, alguma coisa fazia Israel abrir os olhos, e eles de olhos abertos agora percebiam a única maneira de mudar as coisas. A Bíblia diz que Deus ia lá e Deus fazia a diferença e tirava a angústia, tirava a falta da paz. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, né? Que mesmo o povo largando ele, abandonando ele, fazendo tudo que não agradava a ele, aí quando eles lembravam de Deus, quando eles lembravam que Deus era necessário, a Bíblia diz que Deus ia e tirava a angústia, tirava a tristeza, tirava a enfermidade, tirava a fome, tirava a perseguição, porque está escrito aí, ó, a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida nenhuma. Versículo 4, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Não é? Olha como é que Deus é maravilhoso. Irmãos, nós servimos um Deus que não é vingativo. Nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que Ele é tão bom, que Ele pega toda a nossa falta de repente, comprometimento, toda a nossa falta de vontade,
ele joga no cesto de lixo e fala assim: caramba, você está me buscando, você lembrou de mim, né? Ah, você lembrou que eu existo? Então peraí, porque você veio clamar o meu nome, porque você lembrou que sem mim você não consegue, então eu vou ouvir o teu clamor e vou colocar essa situação no lugar. Oh meu querido, minha querida, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, ainda que muitas das vezes você me esquece, mas quando você lembra de mim, eu não me esqueço de você, eu me lembro quem você é, eu sei do que eu posso fazer na tua vida. Aleluia! Oh glória! É interessante como o Deus que você veio buscar é um Deus que não se vinga, é um Deus que não cobra, é um Deus que não aponta, mas é um Deus que precisa ser lembrado. Aí eu estava meditando, estava buscando no Senhor, e é interessante, a gente levanta de manhã, a gente pede para Deus: Senhor, veja a necessidade da sua igreja, o que precisa, Senhor. Eu não sei quem é que o Senhor vai conduzir até a tua casa, mas que a tua palavra, ela possa abençoar, modificar, ela possa fortalecer. Aí o Espírito Santo vem e diz assim: hoje eu vou soprar um vento e vou mudar a história de muita gente dentro daquele lugar. Oh meu irmão, minha irmã, o vento soprou dos quatro cantos, e você não veio porque você quis, mas foi o vento de Deus, o Espírito Santo que te trouxe para dizer para você: você não precisa ficar passando dificuldade, é só lembrar que eu existo, e eu escutarei, mudarei e abençoarei a tua vida quando você lembrar de mim. Quem pode aplaudir Jesus aí? Quando você lembrar de mim, quando você lembrar que eu existo, quando você me buscar, quando você tiver comunhão comigo, eu lembrarei de quem você é. Eita labassúria me canta. Aleluia, Deus. E é complicado, eu dormi, acordei, e o Espírito Santo tem que estar junto, 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 tem que estar perto. Eu falei: meu Deus do céu, tem que estar junto, tem que estar perto, o que é isso? Aí Deus chega de manhã e me mostra essa passagem. Agora, irmãos, eu queria muito que você pudesse entender, e você pudesse muito analisar algo comigo. Será que é necessário eu passar por toda essa situação, para que então eu possa acordar que só tem uma solução para mim? Será que há necessidade de uma família, um lar, uma casa, um país, uma comunidade inteira passar por isso primeiro? Eu não quero acreditar que Deus é isso que Ele quer. Deus não quer isso. Deus não quer ver eu sofrendo, você sofrendo, a tua casa sofrendo, os meus filhos, os teus filhos, a tua família, os teus negócios. Mas muitas das vezes, tudo isso que acontece é que a gente espera o mal acontecer para acordar. E a Bíblia ensina tantas coisas, a Bíblia fala que não precisaria chegar a esse ponto. Israel não precisaria ter passado desgraças, habitantes se despedaçando entre eles, perturbações, falta de paz. Ninguém entrava e saía porque estavam todos perturbados, angustiados, e só lembravam de Deus quando esta situação se agravava. Mas a Bíblia é tão linda e tão maravilhosa que Deus, Ele nos incentiva a não deixar a situação chegar como chegou, para depois lembrar dele. Pastor, mas qual é o conselho que a Bíblia, quando a gente abre a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, eu quero ler um pouquinho, porque é tão bom a gente ser ministrado pelo próprio Deus, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e você. E quando você abre e tem a coragem de folhear a Bíblia, e ler um pouquinho quais são os conselhos de Deus para cada um de nós, porque eu quero que você possa sair daqui, sabe, na certeza,
Eu não tenho mais que ficar sem paz, eu não preciso ficar sem comida, sem alimento, eu não preciso chegar na UTI, eu não preciso, ver a destruição tomando posse, para que eu possa então buscar mudar a história. Porque lá em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, começa a nos dizer o que é e como isso pode mudar, e como isso pode deixar de ser realidade na sua casa, nos seus negócios, na sua família, na sua própria vida. Não há necessidade de chegar à destruição primeiro. E o que a Bíblia nos ensina? 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, fala assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face. De que maneira? Está escrito o quê? Continuamente. Percebe? Israel só lembrava de Deus quando o negócio ficava ruim, quando a destruição estava chegando, quando a destruição chegava, quando a paz faltava. Aí a Bíblia fala que Deus nos ensina e Deus nos aconselha, a palavra nos aconselha a buscar a Deus continuamente, porque se eu buscar a Deus continuamente, Deus vai olhar para mim e Deus não vai deixar a metade das coisas que porventura eu, você ou a família, a casa passa acontecer. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus continuamente, quando nós nos interessamos ou até nos aproximamos do Senhor com coração aberto, sinceridade, sendo justo com Deus, a Bíblia ainda diz que lá no Salmos 34, e eu vou abrir e ler uma série de salmos com você, porque eu preciso que você se convença que não tem a necessidade de chegar aonde o povo chegou, para depois, não, ainda que Deus é misericordioso, mas eu vou sofrer, ainda que a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, peraí, então eu preciso dessa misericórdia, mas não porque eu estou lá quase morrendo, eu estou lá quase sendo mandado embora, eu estou lá quase o marido indo embora, eu estou lá quase a mulher saindo de casa, quase que eu estou sendo despejado, eu já estou perto de assinar o atestado de óbito, agora eu vou clamar a Deus. Não, eu vou clamar a Deus antes que isso aconteça. Continuamente. É justo isso. É justo eu lembrar de Deus todos os dias, não só quando o calo apertou, a barriga doeu, ou quando a faca já foi enterrada no meu coração, ou quando a carta de despejo chegou, ou quando a carta de demissão chegou, aí é a misericórdia, né? Mas eu posso evitar. É justo quando eu olho para o Senhor, é justo quando eu lembro do Senhor, e eu sei que Ele é a razão para todas essas coisas não acontecer. Aí ele diz no Salmos 34, versículo de número 17 e 18, leia aí comigo, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas, perto está o Senhor dos que têm o coração, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sem sequer um deles se quebrar. Amém? Fala para o teu irmão assim: é justo você lembrar de Deus só quando está mal? É justo isso? Não, não é. Porque ele fala, se eu buscar a Ele continuamente, e eu fazer isso como justiça na minha vida, como atitude de um homem e de uma mulher, que abre mão de tudo, que deixa, que não fica apegado a algumas coisas, que acha mais tempo para Ele do que tudo, e eu sou justo com Deus, Senhor,
Estou te buscando, eu tenho largado tudo, eu tenho deixado, eu tenho abandonado tudo, eu tenho feito aquilo que talvez muitas pessoas até me interrogam, até dizem para mim, você é maluco, você é doido, mas eu estou indo buscar Deus, porque é justo eu abrir mão de muitas coisas para que Deus possa se fazer presente na minha vida. Aí a Bíblia diz que quando eu sou justo para com Deus, e quando eu faço as coisas para agradar a Deus, Ele ouve o meu clamor, Ele escuta o meu clamor, e Ele me livra de todas as coisas erradas dessa terra. Levanta a tua mão e me diga: eu preciso ser justo para com Deus, para que o meu clamor faça Deus fazer justiça por mim. Você pode aplaudir Ele. Então, é justo. O justo, quando ele é justo, quando ele não tem medo, quando ele busca o Senhor, Deus o livra. Deus o livra. Aí a Bíblia ainda fala mais, que quando eu quero e quando eu estou prestativo em buscar o Senhor, continuamente eu busco o Senhor, continuamente eu ardo, eu tenho sede, eu tenho vontade de estar com o Senhor, eu aprendo mais dele. Eu sei de que maneira Ele vai me abençoar, me livrar. Por quê? Porque eu estou buscando Ele, porque eu quero aprender dEle, porque eu me delicio quando eu estou na presença dEle, porque a casa dEle é o lugar aonde eu tenho que estar para que Ele possa me abençoar. Porque não eu, mas o próprio Salmos de número 27 diz o quê? Volta um pouquinho no Salmos 27. Eu quero que você aprenda e tenha isso como direcionamento na tua vida. Salmos 27, versículo 4, a Bíblia diz o quê? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar aonde? Na casa do Senhor, todos os dias da minha, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Irmãos, por que será que o povo de Israel, por que será que o povo de Israel agora, quando nós lemos lá o nosso texto, em 2 Crônicas 15, aonde eles estavam padecendo dificuldades, a paz não reinava, por que será que lá, quando a gente lê, e quando a gente busca o entendimento é que aonde Deus não está, quando eu não aprendo, quando eu não sei, quando eu não tenho o aprendizado de Deus, e quando eu não conheço esse Deus, e quando eu não sei como Ele trabalha, fica difícil eu receber alguma coisa dEle. A Bíblia diz que o povo, eles estavam sem paz, que o povo estavam perturbados, que o povo estava angustiado. Por quê? Porque eles não buscavam o entendimento de Deus, eles não tinham o entendimento de Deus, não tinham o esclarecimento das coisas de Deus, porque eles só buscavam quando as coisas ficavam ruins. Quando eu faço da casa do Senhor a minha morada, quando eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, eu aprendo do Senhor, e aprendendo do Senhor, eu sei quando e como eu vou tirar as bênçãos que eu preciso dEle. Ele vai me ensinar como buscar, Ele vai me ensinar como receber, Ele vai me ensinar a maneira que eu vou me conduzir, que eu vou andar, para que as coisas ruins não aconteçam na minha vida, na minha casa. Irmãos, quem não tem um professor chamado Jesus Cristo, não aprende nada da vida espiritual. E das coisas espirituais eu só aprendo com Ele, com mais ninguém. Ninguém tem total sabedoria, total inteligência do que o Senhor, para me ensinar as coisas que eu preciso, para poder evitar as coisas ruins abalarem a minha vida na terra. Qual o entendimento, qual o aprendizado que você tem, se você não aprende com alguém? Você tem que ter alguém que te ensina, e não é talvez olhando para mim, você tem que olhar para Jesus e aprender com Ele. E para aprender com Ele, eu tenho que estar na sala de aula dele. E a sala de aula dele chama-se Igreja Levantada, Consagrada, Abençoada pelo Senhor Jesus. Você aprende quando você vem. Você aprende quando você faz da casa de Deus a tua morada. Quem recebe, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, quando você senta no banco da escola,
Fala para ele aí. O professor te ensina. Agora fala assim, o nosso professor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir ele? Ele nos ensina. E quando nós somos ensinados por ele, nós somos conduzidos, nós somos levados a entender de que maneira nós vamos errar menos. Como é que eu erro se eu não sei o que é errado? Como é que eu posso acertar o que está errado se eu não sei o que está errado? É o que eu estou fazendo, aprendendo. E para mim aprender, eu tenho que alisar o banco da escola. E as coisas espirituais a gente aprende na igreja. Amém? Glória a Deus. Aí só para a gente entender um pouquinho mais, quando você aprende dele, e quando você prioriza, quando isso é atitude de homem e de mulher justo de Deus que é, porque o justo, ele abre mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Isso é justo. Eu não troco, eu não abro mão da aprender Deus por nada. Aí quando a gente aprende, e quando a gente tem a certeza que o nosso clamor, a nossa oração vai ser respondida, e Ele nos ensina quando isso acontece, então eu começo a entender que a alegria a qual eu preciso, eu só vou ter ela quando a presença de Deus for verdadeira e real na minha vida. Porque a alegria dessa terra é mentira, mas a alegria de Deus é verdadeira. O mundo nos diz que muitas coisas nos alegram. O mundo nos ensina que muitas coisas nos alegram, mas na casa de Deus eu aprendo que a verdadeira alegria quem pode me dar é o Senhor Jesus, quando eu estou firme, quando eu estou presente na casa dele. Porque a Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, é versículos para você marcar e você lembrar, peraí, eu estou ficando angustiado, por que será? Está faltando Deus. Estou ficando triste, por que será? Está faltando Deus. Estou começando a ficar meio triste, falta Deus na minha vida. Olha lá, Salmo 16, versículo 11 diz assim, achou aí? Olha lá, far-me-ás ver a verdade da vida na tua presença, a abundância de a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Amém, irmãos? Só tem alegria quem está na presença de Deus. Você pode observar que quem não tem Deus é uma alegria falsa. Você pode observar que tem gente que se alegra, mas chega em casa e entristece. Sai da presença dos amigos, a tristeza bate. Quando você está na presença de Deus, você não precisa de amigo, não precisa de cerveja, de cigarro, de balada, de pagode, de forró. A alegria do Senhor é nítida, porque a presença dele é que te alegra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem crê assim, diga glória a Deus. Fala comigo assim, quem me alegra é a presença de Deus. Irmãos, presta atenção, quando eu não sei você, eu fui do mundo, eu ia para os pagodes da vida, eu tomava minhas cachaças, minhas cervejas, eu bagunçava, mas quando eu chegava em casa, batia uma solidão terrível, porque tudo aquilo no amanhecer ia embora. Ao amanhecer, tudo aquilo sumia, sem contar com a dor de cabeça, e a dor no corpo terrível, porque a alegria do mundo, ela acaba trazendo para nós angústia. O povo de Israel estava angustiado, não tinha um Deus. O povo de Israel estava sem paz, não tinha um Deus. Eles ficaram anos sem ter Deus. E quando você fica muito tempo longe de Deus, você pode até tentar se alegrar, mas a única alegria que vai amanhecer com você é a presença de Deus na tua vida. Amém, irmão? A Bíblia diz o que? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E quem é que te faz acordar? Então quem é que te dá alegria? Você pode aplaudir o dono da alegria? É Ele. De manhã você se alegra, de manhã você cria força e vai trabalhar, de manhã você cria força e vai enfrentar, porque a alegria do Senhor é a tua força. Ele te coloca de pé. Tudo que você viveu lá vai ficar lá, mas tudo que você vive aqui permanece vivo e aberto dentro de você. Amém, queridos? Então a presença de Deus é que me faz eu ter alegria. A presença de Deus é que me faz eu estar vivo. Eu só estou vivo por causa de Deus.
dependesse dos amigos, dependesse das baladas, eu já estava morto. Não é? Porque tudo que você alegra lá fora te mata. A cachaça mata, o cigarro mata, a maconha mata, o êxtase mata, o carnaval mata, os forró vai chegar uma hora que vai te matar, né? A balada, o pagode, vai tudo uma hora vai acabar com a tua vida, porque você vai perder noites de sono, não é? E quem não dorme direito acaba ficando com o corpo debilitado. Você passa uma noite inteira, a pessoa passa uma noite inteira tomando bebida, e aquilo vai tirando toda a água do corpo da pessoa, ela vai ficar desidratada, vai morrer, fica com fome, só come besteira, cria uma úlcera, uma cirrose, não é? E Deus não. Deus, Ele me dá alegria, salvação, Deus me dá força, Deus me dá vontade de viver, vontade de lutar, Ele me alegra por completo. Então a presença do Senhor é que me alegra, e sem a presença de Deus é tristeza, você leu lá. Mas quando a gente vai no Salmos 84:10, a Bíblia ainda fala mais, a presença de Deus. Estou te falando do que eles não tinham e do que você pode ter. Quando a presença de Deus, ela é verdadeira na vida de uma pessoa, ela é alegre. Então se você está aqui dizendo que Deus é na tua vida, se alegra, porque Deus te deu mais um dia de vida. Por pior que o dia possa ser, vai chegar o final do dia, você vai dizer, venci, porque Deus está comigo nesse dia. Amém? Salmos 84 e versículo 10, a Bíblia diz que na casa de Deus é o lugar que nós devemos estar. Olha lá, Salmos 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da piedade. Vamos ver, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Em quem você tem confiado? Quando você está longe de Deus, você confia em quem? Quando Deus não se faz presente na tua vida, você está confiando no quê? Israel confiava lá nos deuses que eles haviam resolvido adorar, nas coisas que eles haviam resolvido fazer. E olha como é que estava a situação deles. Tudo aquilo que eles faziam não mudava a vida deles, ao contrário, angustiava a vida deles. Quando você está sem Deus, quando você está longe de Deus, quando você não tem a presença de Deus, você está angustiado. Por quê? Porque você não tem proteção, porque você não tem ninguém que realmente faça você alegre, porque a alegria que eles te proporcionam é passageira. A defesa que talvez você vai ter é passageira. Amados, eu queria perguntar uma coisa para você. Quem tem coragem hoje de dar o filho para morrer por você? Para te proteger da morte? E a morte do pecado? E lá fora sem Deus é o pecado que domina. Lá fora sem Deus é a maldade que domina. Lá fora sem Deus, a bala perdida me atinge. Lá fora sem Deus, os tapas me atingem, as palavras me atingem. Mas quando eu tenho Deus, a bala não me atinge, as palavras não me ferem. Quando eu tenho Deus, a tristeza não tem lugar, porque a alegria toma conta da tristeza. As trevas não fazem presente, porque a luz domina sobre as trevas. Quando eu não tenho Deus, as trevas dominam, a tristeza domina. Quando eu não tenho Deus, a maldade domina. Mas quando eu tenho Deus, o escudo protetor está ao meu lado. Nada disso faz efeito na vida daquele que tem Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então a presença de Deus na nossa vida, ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. Israel, quando buscava a presença de Deus,
a angústia acabava, a paz voltava, a alegria voltava, as coisas andavam diferente. Experimenta Deus na tua vida um pouquinho, experimenta mais, esteja mais perto de Deus. Você não pode simplesmente olhar para tudo que Deus está te mostrando nesta manhã e dizer para mim assim: não, pastor, eu estou muito bem sem Deus. Tá bom, eu digo para você que sem Deus o teu fim chega logo. Com Deus Ele prolonga os seus dias na terra. Ele prolonga os seus dias na terra, porque com Deus Ele vai te proteger. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus é aquele que faz a terra seca ela voltar a se umedecer e dar fruto. Presta atenção, a terra seca, ela não produz nada. A terra seca, ela não tem poder de dar nada. E a Bíblia diz que se Deus não mandar chuva para umedecer a terra, ela é inútil, ela não serve para nada. Mas quando Deus manda a chuva emudece e ela faz a terra ficar molhada e úmida. Até deserto, quando é umidificado pela chuva de Deus, dá fruto, dá planta. Ele vem e ele modifica a história. Digo para você porque eu estive no Negueb, eu vi quando a água invade o deserto de Negueb. O deserto de Negueb, uma vez no ano, ele dá flor, porque a chuva que Deus manda regra a terra que não dá nada, e a terra que não dá nada, ela passa a ser frutífera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu quero que você nesta manhã, você entenda, sem Deus você não é nada, sem Deus você não tem nada, sem Deus você está triste, sem Deus você está angustiado, sem Deus você está destruído, mas com Deus você tem alegria, você tem prosperidade, você tem livramento, você tem paz, você tem alegria, porque a presença de Deus é ela necessária. Arabassure me canta, aleluia. Eu termino lendo com você um último Salmos. Hoje me deu vontade de ler Salmos, porque os Salmos falam coisas necessárias na nossa vida. Salmos de número 42, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha água por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Quando Israel lembrava desse Deus, a angústia ia embora, a paz voltava, as coisas modificavam. Deus hoje me acordou dizendo: junto de mim, perto de mim, você vencerá, você terá paz, terá alegria, terá a unção derramada na tua vida. Junto de mim, perto de mim, você vencerá e o meu nome vai ser glorificado. Aplaude a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus!